Vamos lá, pessoal. Então, a segunda parte do nosso vídeo da revisão, eu vou iniciar com a questão. Defina o que é a psicologia institucional. Então, a psicologia institucional é um campo de atuação da psicologia, mas ele não é apenas um campo aplicado, ou seja, de aplicação de conhecimentos e técnicas já desenvolvidas. Ele implica também num campo de produção de conhecimento. Então, o que vai definir, existe um termo na psicologia e na sociologia de modo geral que se chama praxis. O que significa isso? A prática vinculada à crítica, à reflexão e à produção de conhecimento e transformação. Então, quando a gente fala de psicologia institucional, a gente fala de um campo específico de intervenção, de atuação do psicólogo que se dá nas instituições. Então, existe um lugar específico para intervenção no âmbito da psicologia institucional, são as instituições. Mas esse campo, ele se caracteriza principalmente pela necessidade de crítica, reflexão e produção de conhecimento e recursos teóricos e técnicos. Porque é um campo novo, né? Como o próprio Blair vai dizer, a psicohigiene é um ramo novo de estudo e um campo de intervenção que é a psicologia institucional também é um campo novo. Então, isso vai exigir do psicólogo que atua no contexto das instituições com a psicologia institucional um processo constante de reflexão e de transformação das suas práticas de acordo ou em relação às demandas desse campo específico, tá? Então, é um campo de atuação que tem como espaço específico de intervenção as instituições, mas que também se caracteriza por um espaço de produção de conhecimento, não só de aplicação, tá? Além disso, pensando um pouco nesse campo, Blair vai teorizar sobre como deve ser o trabalho do psicólogo no contexto institucional. Então, tem uma definição, uma fala dele, que ele vai dizer assim: o psicólogo institucional não é o profissional da alienação nem da exploração, nem da submissão ou coerção, nem da desumanização. O ser humano, sua saúde, sua integração e plenitude constituem o objetivo de seu trabalho profissional, aos quais não deve renunciar em nenhum caso. Sua função tampouco deve ser confundida com a educacional no sentido corrente que tem este último termo. Então, aqui ele já está nos dizendo que o psicólogo institucional, ele não pode ser o profissional da alienação, ele não pode ser da exploração, nem da submissão, nem da desumanização. Por que o Blair faz questão de falar isso, né? Parece uma coisa um pouco óbvia em relação à psicologia. Mas a gente tem que pensar que o Blair parte do trabalho do psicólogo nos hospitais. Quais hospitais especificadamente contavam na época, quando ele produz esses textos, década de 60, 70, contavam com a atuação de psicólogos? Os hospitais psiquiátricos. E vocês já estudaram isso, né? Eu tenho certeza, na disciplina de psicologia e saúde, as discussões sobre a reforma psiquiátrica e principalmente como era a assistência oferecida nesse contexto. Era uma assistência marcada pela submissão, pela coerção, pela desumanização, pela violência. Então, quando Blair retoma isso, ele vai dizer, olha, esse não pode ser o objetivo do psicólogo institucional. Então, o objetivo dele deve ser o de promover saúde, né? A integração e a plenitude dos sujeitos. Então, as suas ações no contexto institucional devem ter esse objetivo. Portanto, o psicólogo vai atuar numa perspectiva institucional ampla, considerando todos os aspectos da instituição. Ele não está lá na condição de um psicólogo clínico, num uso restrito do termo, voltado para a intervenção individual. Ele vai olhar para as instituições, para as relações estabelecidas na instituição,
quais são os objetivos dessa instituição, como essa instituição está organizada, como esses modos de organização influenciam e afetam na saúde mental dos sujeitos, né? É um olhar amplo, sempre com vistas à promoção de saúde e ao desenvolvimento. Então, para isso, ele vai elencar alguns aspectos que são necessários para que a gente possa atuar numa perspectiva da psicologia institucional. Então, o que ele vai dizer para a gente? Ele vai dizer assim, olha, toda instituição ela tem seus objetivos. Aqueles que são explícitos, ou seja, aqueles que ficam muito claros, que estão presentes inclusive nos documentos das instituições, né? Se a gente for pensar, retomando a questão do hospital psiquiátrico, lá naquele momento em que o Blecher estava escrevendo, qual que era o objetivo explícito? Prestar assistência, oferecer tratamento para pessoas com transtornos mentais graves, certo? Esse é o que está lá no papel. Mas quais são os objetivos implícitos? Aqueles que não são ditos, mas que estão presentes nas práticas institucionais. Naquele momento era o quê? O isolamento da pessoa com transtorno mental, a segregação dessa pessoa da sociedade, até um tratamento moral ou uma violência voltada para um tratamento moral das patologias, como se as pessoas carecessem, né, de uma moralidade, por isso adoecessem, precisassem ser punidas por isso. Uma série de objetivos que estavam implícitos ali. Então, o psicólogo, quando ele vai aceitar ou vai negociar a inserção dele numa instituição, ele precisa conhecer. Talvez ele não conheça inicialmente os objetivos implícitos. Esses poderão ser descobertos durante a intervenção, principalmente o diagnóstico, né? Mas ele deve saber o objetivo explícito da instituição. E é importante que ele saiba porque ele tem que correlacionar o objetivo da instituição com o objetivo da psicologia institucional. Porque se eles não forem possíveis de serem relacionados, ou seja, se o psicólogo já perceber pela própria origem da instituição, pelo próprio objetivo que ela tem, que é impossível fazer um trabalho que garanta os objetivos da psicologia institucional, ele não vai aceitar o trabalho. Porque não adianta achar que vai entrar na instituição e modificar a instituição em todos os seus aspectos, inclusive no seu objetivo explícito, né? Então, isso precisa ser observado. Qual que é o objetivo da instituição? Primeira coisa, é possível, a partir, então, do que essa instituição me exige ou busca com o meu trabalho, realizar ou atender aos objetivos da psicologia institucional? Porque esse é o mais importante. O psicólogo deve sempre garantir a realização dos objetivos da psicologia institucional. O motivo, uma outra questão que o psicólogo precisa estar atento, que o motivo a demanda que a instituição traz, ou seja, o problema que ela reconhece que vai levá-la a contratar o psicólogo, geralmente não é o real problema. O real problema é só um sintoma dele. O real problema, o psicólogo só vai descobrir a partir do seu diagnóstico. Por isso que ele precisa ter uma autonomia, e isso precisa ficar claro já no contrato inicial com essa instituição, porque ele vai intervir a partir do seu diagnóstico, não daquilo que a instituição acha que ele deve fazer a partir daquilo que ela identificou como uma demanda. Porque muitas vezes aquilo que é uma demanda para a instituição é apenas um sintoma do problema. O problema é muito mais complexo e envolve muito mais coisas. Então, o psicólogo precisa deixar claro que ele vai intervir a partir do diagnóstico. Por isso que o trabalho dele vai ser dividido em duas partes. Uma parte investigativa de diagnóstico e depois uma parte de intervenção, tá? O que o psicólogo também precisa considerar quando ele entra em contato com a instituição é que qual é o motivo que essa instituição espera dele
e principalmente as fantasias que estão relacionadas ao seu trabalho, porque muitas vezes, né, a fantasia é que o psicólogo vai resolver todas as questões, que é ele que vai resolver. E, né, o trabalho institucional pressupõe a implicação das pessoas. As pessoas estarão implicadas nesse processo de tomada de consciência, de insight acerca das relações e daquilo que pode estar gerando algum problema, algum sofrimento, e a partir disso, a intervenção dessas pessoas, a atuação dessas pessoas é fundamental. Então, o psicólogo, ele vem na condição de um assessor. Por isso que essa dimensão do assessor precisa ser respeitada, porque ele vem como um sujeito de fora e a partir do distanciamento necessário, que essa condição de independência lhe garante, ele vai poder fazer o diagnóstico e pensar, né, nas possibilidades de intervenção, de trabalho que possa fomentar esse processo, então, de tomada de consciência das pessoas e da atuação delas a partir dessa conscientização. Então, ele vai ao longo do texto apontando questões que são importantes para o psicólogo institucional. E para organizar o trabalho, ele vai dizer assim, que a gente precisa enquadrar a nossa atividade, ou seja, estabelecer constantes, né, coisas que não podem mudar nunca, ou seja, são constantes sempre durante o trabalho institucional, para evitar que situações que se modificam, que variáveis que possam acontecer, interfiram no trabalho. Então, ele vai descrever o passo a passo, e são vários itens da técnica de enquadre. Eu não vou aqui nesse vídeo falar de cada um deles, porque eu penso que eles são muito explicativos, estão muito explicados no texto, né? Eu vou só dizer para vocês mais ou menos o que é, né? Quais são esses itens, e aí depois, se vocês tiverem alguma dúvida em relação a eles, na nossa live antes da avaliação, a gente pode tirar essas dúvidas. Então, quais são o método de enquadre, né? Aí ele vai dizer assim, que o psicólogo precisa ter uma atitude clínica, por isso que ele retoma, né, a psicologia clínica, ele vai dizer numa perspectiva de investigação do fenômeno, para identificar o que acontece ali, a doença da instituição, ou seja, os conflitos, aquilo que pode estar gerando os sintomas, para pensar numa intervenção. Essa atitude clínica requer se identificar com as pessoas e as situações ali da instituição, mas manter o distanciamento adequado para uma avaliação, para uma interpretação adequada do que está acontecendo, né? Então, o psicólogo não pode se envolver, ele tem que se identificar, ou seja, tem que ter uma proximidade que permita a identificação, ou se colocar no lugar ali daquelas pessoas, de compreendê-las, mas precisa também manter um distanciamento necessário para uma avaliação o mais neutra possível, né? Ele tem que estabelecer relações explícitas e claras com todos. Então, como ele vem na condição de assessor, ele não é um empregado na instituição, isso possibilita com que ele realize as suas atividades, como eu disse, a partir do seu diagnóstico. Mas todo mundo da instituição precisa estar ciente de quem ele é e do porquê ele está ali. Então, ele vai esclarecer, ao ser esse, né, esclarecer o caráter da tarefa de modo muito claro. As pessoas precisam, esse é um outro item do enquadro, elas precisam aceitar o trabalho do psicólogo explicitamente. Isso não significa que elas vão aceitar implicitamente, elas podem boicotar os setores, enfim. Mas explicitamente elas precisam deixar claro que elas aceitam a presença do profissional ali, do trabalho dele, né? Então, dizer isso é importante. Ele tem que limitar as relações extraprofissionais, né? Porque ele vai atuar na intervenção. Ele vai intervir na instituição. Então, ele precisa ter a confiança de todos os setores e de todas as pessoas de modo semelhante. Não que isso garanta, né? Porque pessoas têm mais fantasias do que outras, algumas são mais desconfiadas
do que outras, ou os setores são mais desconfiados do que outros. Mas se ele mantém esse distanciamento e restringe as suas relações ao contexto institucional, ele vai evitar a mobilização, a criação de mais fantasias ainda do que a sua própria presença ali já vai gerar. Porque a existência de uma pessoa de fora, um profissional da psicologia ali, já vai fomentar muitas fantasias. Então ele precisa, não pode ir no final do expediente fazer happy hour com um setor específico. Porque se as outras pessoas do outro setor ficam sabendo, o que vão achar? Ah, essa compreensão que ele tem, ou esse diagnóstico dele, ou essa intervenção, é porque ele gosta mais daquele setor do que do nosso. Enfim, né? Então, evitar o que se espera do psicólogo clínico, lembrando que o Blair usa muito a psicanálise, né, como referencial teórico, espera-se de um psicólogo clínico em qualquer contexto, que ele não mantenha relações extraclínica, extraprofissionais com seus pacientes. Então, a mesma coisa em relação às instituições. Manter o sigilo, o segredo. Então, são constantes que vão da letra A no texto até a letra R, tá? Então, são todos aqueles itens que o Blair vai descrever como características no enquadre, constantes que precisam ser observadas, sempre em todo o trabalho institucional. Então, se eu for falar de cada uma delas, eu vou precisar de um vídeo de meia hora só para isso. Então, vocês leiam e caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem me mandar por mensagem, enfim, né? A gente vai tirando, mas é importante que vocês saibam as características desse enquadro, tá?